Capítulo 24. Uma tempestade se fortalece. A luz do sol do meio da tarde deveria estar atravessando as janelas do quarto de Randy, mas uma chuva forte caía lá fora e todas as lâmpadas estavam acesas para conter a escuridão do crepúsculo. O trovão sacudia os caixilhos cheios de vidro nas janelas. Era uma tempestade feroz que descia da muralha do dragão mais rápido do que um cavalo correndo e trazia um frio mais profundo, quase profundo o suficiente para nevar. Os pingos de chuva que caíam na casa eram lama semicongelada e, apesar das toras em chamas na lareira, um frio se apoderava do quarto. Deitado em sua cama com as botas apoiadas uma sobre a outra na coxa, ele olhou para o dossel e tentou colocar seus pensamentos em ordem. Poderia ignorar a tempestade lá fora, mas Min, aconchegando-se sob seu braço, era outra questão. Ela não tentava distraí-lo, apenas fazia isso sem tentar. O que ele deveria fazer com ela? E com Elaine e a Avienda? Aquelas duas eram apenas presenças vagas em sua cabeça a essa distância de Kemenin. Pelo menos, ele presumia que elas ainda estavam em Kemenin. Presumir era perigoso quando se tratava dessas duas. Tudo o que ele tinha delas no momento era um senso geral de direção e o conhecimento de que elas estavam vivas. O corpo de mim estava pressionado contra o seu, porém, e o vínculo a fazia tão vibrante dentro de sua cabeça quanto ela estava em carne e osso. Era tarde demais para manter mim a salvo? Para manter Elaine e a Avienda a salvo? Vai querer ter 3 mulheres? Que dá. O que faz você pensar que pode manter alguém a salvo? Leo Sterling sussurrou em sua cabeça. O louco morto era um velho amigo agora. Nós todos vamos morrer. Só espero que não seja você a matá-las. Não um amigo bem-vindo, apenas um do qual ele não conseguia se livrar. Ele não temia mais matar mim ou Elaine ou a Avienda, mais do que temia ficar louco. Mais louco do que já estava, pelo menos, com um homem morto na cabeça e, às vezes, um rosto nebuloso que quase podia reconhecer. Ele ousava perguntar a Cadsuane sobre qualquer um deles? Acho que eu ousaria. Não confia em ninguém, murmurou Leo Sterling. Depois deu uma risada irônica. Incluindo eu. Sem aviso, Min o socou nas costelas com força suficiente para fazê-lo grunhir. Eu já tomei um tapa no rosto, acordando no meio da noite. Deus livre, hein? Você está ficando melancólico, pastor de ovelhas, ela rosnou. Se você está se preocupando comigo de novo, eu juro, eu vou... Ela tinha tantas maneiras diferentes de rosnar, Min tinha, cada uma combinando com sensações muito diferentes através do vínculo. Havia a irritação leve que ele sentia dela agora, desta vez tocada com preocupação, e às vezes havia uma ponta afiada como se ela estivesse se abstendo de arrancar a cabeça dele. Houve um grunhido que quase o fez rir pela diversão na cabeça dela, ou tão perto de rir que parecia muito tempo, e um grunhido gutural que teria aquecido seu sangue mesmo sem o vínculo. Nada disso agora, disse ela em advertência, antes que ele pudesse mover a mão que descansava em suas costas, e rolou para fora da cama, puxando seu casaco bordado com um olhar de reprovação. Desde o vínculo com ele, ela ainda era melhor em ler sua mente e tinha sido boa o suficiente antes. O que você vai fazer com ele, Sandy? O que Cadsuane vai fazer? Um relâmpago brilhou nas janelas, quase brilhante o suficiente para apagar as lâmpadas, e um trovão ressoou contra o vidro da janela. Ainda não consegui ver o que ela ia fazer com antecedência a mim. Porque hoje devia ser diferente. O colchão de penas espesso cedeu debaixo dele quando ele balançou as pernas para o lado e se sentou de frente para ela. Quase pressionou a mão nas velhas feridas em seu lado sem pensar. Então se conteve e mudou o movimento para abotoar o casaco.
Metade curadas e nunca cicatrizando, essas duas feridas sobrepostas doíam desde Shadar Logoth. Ou talvez ele estivesse apenas mais consciente de como elas pulsavam, o calor delas uma fornalha de febre presa em uma área menor que a palma de sua mão. Uma, pelo menos, ele esperava, começaria a se curar sem Shadar Logoth. Talvez ainda não houvesse tempo suficiente para ele sentir alguma diferença. Não era o mesmo lado que Min tinha socado. Ela sempre era gentil com isso, mas não sempre com o resto dele. Mas ele pensou que tinha mantido a dor escondida dela. Não adiantava dar a ela algo mais para se preocupar. A preocupação em seus olhos e em sua cabeça devia ser sobre Cadsuane, ou os outros. A mansão e todos os prédios distantes estavam lotados agora. Parecia inevitável que mais cedo ou mais tarde alguém tentasse usar os guardiões deixados em Cair Rien. Suas Aes Sedai não haviam gritado sobre ir encontrar o dragão renascido, mas também não haviam sido particularmente reservadas. Mesmo assim, nunca anteciparia aqueles que chegaram com eles. Davram Bashir, com 100 de seus cavalos leves saudaianos, desmontando em uma chuva encharcada impelida pelo vento e resmungando sobre celas arruinadas. Mais de meia dúzia de Ashaman de casaco preto que, por algum motivo, não se protegiam da chuva. Eles cavalgaram com Bashir, mas foi como se os dois grupos chegassem, sempre com uma pequena distância entre eles. Um forte sopro de cautela vigilante. E um dos Ashamans era Logain Ablar. Logain, um Ashaman usando a espada e o dragão no colarinho. Bashir e Logain queriam falar com ele, mas não na frente de ninguém, especialmente um do outro, parecia. Inesperados ou não, porém, não eram os visitantes mais surpreendentes. Ele pensou que as 8 Aes Sedai deviam ser mais amigas de Cadsuane, mas poderia jurar que ela ficou tão surpresa quanto ele ao ver a maioria delas. Mais estranho ainda, todas, menos uma, pareciam estar com os Ashaman. Não prisioneiras e certamente não guardas, mas Logain estava relutante em explicar com Bashir presente, e Bashir relutante em dar a Logain a primeira chance de falar com Randy sozinho. Agora estavam todos se secando e se acomodando em seus quartos, deixando que ele tentasse colocar seus pensamentos em ordem. Na medida do possível, com Min por perto. O que Cadsuane faria? Bem, ele tentou pedir seu conselho. Os eventos haviam superado os dois, no entanto. A decisão estava tomada, independentemente do que Cadsuane pensasse. O relâmpago brilhou novamente nas janelas. O relâmpago parecia combinar com Cadsuane. Você nunca poderia dizer onde ela iria atacar. A Lívia acabaria com ela, murmurou Lewis Terry. Ela vai nos ajudar a morrer. Ela removeria Cadsuane para nós, se você mandar. Não quero matá-la, pensou Rand para o morto. Não posso permitir que ela morra. Lewis Terry sabia disso tão bem quanto ele, mas mesmo assim, o homem resmungou baixinho. Desde Shadar Logoth, ele parecia um pouco menos louco às vezes. Ou talvez Rand estivesse um pouco mais. Afinal, ele achava que falar com um morto na cabeça era algo do dia a dia, e isso não era nada sensato. Você tem que fazer alguma coisa, Min murmurou, cruzando os braços sobre os seios. A hora de Logain ainda fala de glória, mais forte do que nunca. Talvez ainda pense que é o verdadeiro dragão renascido. E há algo sombrio nas imagens que via ao redor de Lord Davran. Se ele se voltar contra você ou morrer... Ouviu um dos soldados dizer que Lord Dobraine pode morrer. Perder até mesmo um deles seria um golpe. Se você perder os 3, pode levar 1 ano para se recuperar. Se você viu, então vai acontecer. Eu tenho que fazer o que posso, Min. Não me preocupar com o que não posso.
Ela deu a ele daqueles olhares que as mulheres têm em grande escala, como se ele tivesse tentado a iniciar uma discussão. Um arranhão na porta fez sua cabeça girar e fez-me mudar de posição. Ele suspeitava que ela tivesse tirado uma faca de arremesso da manga e estivesse escondendo atrás do pulso. A mulher carregava mais facas do que Tom Merlin, ou Matt. Cores giravam em sua cabeça, quase se transformando em... O quê? Um homem em um assento de carroça? Não o rosto que às vezes aparecia em seus pensamentos, pelo menos, e a cena se foi em um instante, sem nenhuma das tonturas que acompanhavam o rosto. Entra, ele falou, levantando-se. Elsa abriu as saias verde escuras em uma elegante reverência ao entrar, os olhos brilhando para o rosto dele. Uma mulher de aparência agradável, friamente complacente como um gato, ela mal parecia ver mim. De todas as irmãs que se juraram a ele, Elsa era a mais ansiosa. A única ansiosa, na verdade. As outras tinham suas razões para se jurar, seus motivos, e é claro que verem as irmãs que vieram procurar em Poços de Dumai não tiveram escolha real diante de um taverém, mas apesar de toda a frieza externa de Elsa, ela parecia queimar por dentro com uma paixão para ver que ele alcançasse Tarmongaidon. Você disse para avisar quando o Ogier chegasse, disse ela sem tirar os olhos do rosto dele. Loyal, me gritou alegremente, enfiando a faca de volta na manga enquanto passava correndo por Elsa, que piscou ao ver a lâmina. Eu poderia ter matado Randy por deixar você ir para o seu quarto antes de te ver. O vínculo disse que ela não falava sério. Não exatamente. Obrigado, disse Randy a Elsa, ouvindo os sons de alegria da sala de estar. A risada leve de mim e o tremor de Ogier de Loyal como a terra rindo. Trovão rolou pelo céu. Talvez a paixão da Aes se estendesse a querer saber o que ele diria a Loyal, porque seus lábios se estreitaram e ela hesitou antes de fazer outra reverência e sair do quarto. Uma breve pausa nos sons de prazer anunciou sua passagem pela sala de estar e a retomada de sua partida. Só então ele tomou o poder. Ele tentava nunca deixar ninguém o ver fazendo isso. O fogo inundou, mais quente que o sol, e frio para fazer a pior nevasca parecer primavera. Toda uma fúria rodopiante que ofuscava a tempestade lá fora, ameaçando varrê-lo para longe por um momento de desatenção. Agarrar Saidin era uma guerra pela sobrevivência. Mas o verde das cornijas de repente ficou mais verde, o preto do casaco mais preto, o dourado do bordado mais dourado. Ele podia ver o grão dos pilares da cama esculpidos em videiras, ver marcas fracas deixadas pelo lixamento do artesão todos aqueles anos atrás. Ah, tá vendo e o quê? 12K? Saidinho fazia sentir como se estivesse meio cego e entorpecido sem ele. Isso era parte do que ele sentia. Limpo, sussurrou Lewis Sterling. Puro e limpo novamente. Estava. A sujeira que havia marcado a metade masculina do poder desde a ruptura havia desaparecido. No entanto, isso não impediu que a náusea aumentasse em Randy, o desejo violento de dobrar-se e esvaziar-se no chão. O quarto pareceu girar por um instante e ele teve que colocar a mão na cabeceira da cama mais próxima para se equilibrar. Ele não sabia por que ainda deveria sentir essa náusea sem a mácula. Lewis Sterling não sabia ou não contaria. Mas o enjoo era a razão pela qual ele não podia deixar ninguém o ver segurar Saidin, se pudesse evitar. Elsa poderia queimar para vê-lo chegar à última batalha, mas muitos outros queriam vê-lo cair. E nem todos eram amigos das trevas. Naquele momento de fraqueza, o morto estendeu a mão para Saidin. Randy podia senti-lo agarrando-o avidamente. Era mais difícil do que antes afastá-lo.
De certa forma, Lewis Terry parecia mais solidamente parte dele desde Shad Arlogoth. Isso não importava. Ele tinha apenas um limite de tempo para cumprir antes que pudesse morrer. Só tinha que durar esse tempo. Respirando fundo, ele ignorou os vestígios persistentes do enjoo em sua barriga e caminhou para a sala de estar com o estrondo do trovão. Minha estava no meio da sala, segurando uma das mãos de Loial entre as suas e sorrindo para ele. Precisava de ambas as mãos para segurar uma das de Loial, e o par não chegava nem perto de cobri-la. O topo de sua cabeça errava o teto de gesso por pouco mais de 30 centímetros. Ele havia vestido um casaco novo de lã azul escuro, a parte inferior larga sobre as calças largas até o topo de suas botas de cano alto. Mas, pela primeira vez, seus bolsos não estavam inchados com as formas angulares dos livros. Olhos do tamanho de xícaras de chá se iluminaram ao ver Randy, e o sorriso em sua boca larga realmente dividiu seu rosto em dois. As olheiras tufadas que se projetavam para trás de seu cabelo desgrenhado estremeceram de prazer. Lord Algarin tem quarto de hóspedes, Ogier, Randy. Ele trovejou em uma voz como um tambor profundo. Você pode imaginar isso? 6 deles. Claro, eles não são usados há algum tempo, mas são arejados todas as semanas, então não há mofo, e os lençóis são de linho muito bom. Achei que voltaria a me dobrar em uma cama de tamanho humano. Não vamos ficar aqui por muito tempo, vamos? Suas orelhas caíram um pouco, depois começaram a se contorcer desconfortavelmente. Acho que não devemos. Quer dizer, eu posso me acostumar a ter uma cama de verdade, e isso não funcionaria se eu fosse ficar com você. Quero dizer... Bem, você sabe o que quero dizer. Eu sei, Randy disse suavemente. Ele poderia ter rido da consternação do Ogier. Ele deveria ter rido. O riso parecia ter fugido dele ultimamente. Tecendo uma teia contra a espionagem ao redor da sala, ele deu um nó para que pudesse liberar Saidin. Os últimos vestígios de náusea começaram a desaparecer imediatamente. Ele podia controlar o enjoo, geralmente com esforço, mas não havia sentido se não precisasse. Alguns dos meus livros ficou molhado. A principal preocupação de Loial ao entrar fora verificar seus livros. De repente, ocorreu-lhe que havia pensado no que tinha feito como se fosse tecer uma teia. Era isso que Lewis Terry falava. Esse tipo de coisa acontecia com muita frequência. As frases do outro homem flutuando em sua cabeça, as memórias do outro homem se misturando com as dele. Ele era Randy Altor, não Lewis Terry Telamon. Ele teceu uma barreira e amarrou a trama. Não teceu uma teia e atou. Mas um pensamento veio até ele tão facilmente quanto o outro. Meus ensaios de Willing de Maneshes ficou úmido, disse Loial com desgosto, esfregando o lábio superior com o dedo da espessura de uma salsicha. Ele estava se barbeando de forma descuidada, ou aquilo era o começo de um bigode sobre o nariz largo? As páginas podem manchar. Eu não deveria ter sido tão descuidado, não com o livro. E meu caderno de anotações também ficou um pouco molhado, mas a tinta não escorreu. Tudo ainda está legível, mas eu realmente preciso fazer um estojo para proteger. Lentamente, uma carranca rastejou em seu rosto, balançando as pontas longas de suas sobrancelhas e suas bochechas. Você parece cansado, Randy. Ele parece cansado, bem. Ele tem feito muito, mas está descansando agora, disse Mina defensiva, e Randy sorriu. Um pouco. Min sempre o defendia, mesmo de seus amigos. Você está descansando, pastor de ovelhas, acrescentou ela, soltando a mão enorme de Loial e plantando os punhos nos quadris. Sente-se e descanse. Ah, sente-se, Loial. Vou ter um torcicolo no pescoço se continuar olhando para você. Loial deu uma risadinha. O berro de um touro abafado em sua garganta, enquanto examinava duvidosamente uma das cadeiras de espaldar reto. Comparada a ele,
parecia uma cadeira feita para uma criança. Pastor, você não sabe como é bom ouvir você chamando ele de pastor de ovelhas, Min? Sentou-se cautelosamente. A cadeira esculpida simples rangeu sob seu peso e seus joelhos se ergueram na frente dele. Sinto muito, Randy, mas é engraçado e não tive muito do que rir nos últimos meses. A cadeira estava aguentando. Com um rápido olhar para a porta do cômodo, ele acrescentou, um pouco alto demais. Carlin não tem muito senso de humor. Você pode falar livremente, Randy disse a ele. Estamos seguros atrás de uma barreira. Ele quase disse atrás de um escudo, o que não era a mesma coisa, exceto que ele sabia que era. Estava cansado demais para se sentar, assim como estava cansado demais para dormir facilmente na maioria das noites. Seus ossos doíam com isso. Então ele foi ficar na frente da lareira. As rajadas de vento no topo da chaminé faziam as chamas dançarem nos troncos partidos, e às vezes deixavam uma pequena nuvem de fumaça entrar na sala, e ele podia ouvir a chuva tamborilando nas janelas. Mas o trovão parecia ter continuado. Talvez a tempestade estivesse acabando. Apertando as mãos atrás das costas, ele se afastou do fogo. O que os anciões disseram, Loyal? Em vez de responder imediatamente, Loyal olhou para mim como se procurasse encorajamento ou apoio. Empoleirada na beira de uma poltrona azul com os joelhos cruzados, ela sorriu para o Ogier e acenou com a cabeça, e ele suspirou pesadamente, um vento soprando através das cavernas profundas. Carlin e eu visitamos todos os pousos, Randy. Todos menos o pouso Shangtai, é claro. Eu não pude ir lá, mas deixei uma mensagem em todos os lugares que fomos. E Dai Ting não fica longe de Shangtai. Alguém vai levar a mensagem para lá. O grande cepo está se reunindo em Shangtai, e isso atrairá multidões. Esta é a primeira vez que um grande cepo é convocado em 1000 anos, não desde que vocês humanos lutaram na Guerra dos 100 Anos, e era a vez de Shangtai. Eles devem estar pensando em algo muito importante, mas ninguém me disse por que foi convocado. Eles não vão falar sobre qualquer cepo até que você tenha uma barba. Ele murmurou, tocando um pedaço estreito de barba por fazer em seu queixo largo. Aparentemente, ele pretendia remediar sua falta, embora não fosse certo que pudesse. Loyal tinha mais de 90 anos agora, mas para um Ogier ainda era um menino. Os anciões? Randy perguntou pacientemente. Era preciso ter paciência com Loyal, com qualquer Ogier. Eles não viam o tempo da mesma forma que os humanos. Quem entre os humanos pensaria de quem seria a vez depois de 1000 anos? E Loyal tendia a continuar com meia chance, com grande duração. As orelhas de Loyal se contraíram e ele deu um outro olhar a mim, recebendo outro sorriso encorajador em troca. Bem, como eu disse, visitei todos os pousos, menos Shangtai. Carlin não quis entrar. Ele prefere dormir todas as noites debaixo de um arbusto do que ficar isolado da fonte por um minuto. Randy não disse uma palavra, mas Loyal ergueu as mãos dos joelhos com as palmas para fora. Estou chegando ao ponto, Randy. Eu estou. Fiz o que pude, mas não sei se foi suficiente. O pouso nas fronteiras me disse para ir para casa e deixar o assunto para cabeças mais velhas e mais sábias. Assim como Shadun e Mardun nas montanhas da Costa das Sombras. O outro pouso concordou em guardar os portões dos caminhos. Eu acho que eles realmente acreditam que haja algum perigo, mas concordaram. Então você sabe que eles manterão a guarda acirrada. E tenho certeza de que alguém avisará Shangtai. Os anciões de Shangtai nunca gostaram de ter um portão dos caminhos bem do lado de fora do pouso. Devo ter ouvido o ancião Raman dizer uma centena de vezes que era perigoso. Sei que eles vão concordar e vigiar. Randy assentiu lentamente.
Ogier nunca mentiam, ou pelo menos os poucos que tentavam eram tão ruins que raramente tentavam uma segunda vez. A palavra de um Ogier era levada tão a sério quanto o juramento de qualquer outra pessoa. Os portões dos caminhos seriam guardados de perto, exceto aqueles nas fronteiras e nas montanhas ao sul de Amadícia e Tarabon. De portão em portão, um homem poderia viajar da espinha do mundo ao oceano de Arit, das fronteiras ao mar das tempestades, tudo em um mundo estranho de alguma forma fora do tempo, ou talvez ao lado dele. 2 dias caminhando pelos caminhos podiam levar você a 100 milhas, ou 500, dependendo dos caminhos que você escolhesse. E se você estivesse disposto a arriscar os perigos, você poderia morrer muito facilmente nos caminhos, ou pior. Os caminhos se tornaram escuros e corrompidos há muito tempo. Os Trollocs não se importavam com isso, pelo menos não quando Mirdraal os conduziam. Trollocs só se importavam em matar, especialmente quando os Mirdraal os conduziam. E 9 portões dos caminhos permaneceriam desprotegidos, com o perigo de que qualquer um deles pudesse se abrir para liberar Trollocs às dezenas de milhares. Colocar qualquer tipo de guarda sem cooperação do pouso podia ser impossível. Muitas pessoas não acreditavam que Ogier existissem, e poucos dos que acreditavam queriam se intrometer sem permissão. Talvez os Ashaman, se eles tivessem o suficiente em quem poderia confiar. De repente, percebeu que não era o único que estava cansado. Loial parecia desgastado e esquelético. Seu casaco estava amarrotado e pendurado frouxamente nele. Era perigoso para um Ogier ficar muito tempo fora do pouso, e Loial havia saído de casa há uns bons 5 anos. Talvez aquelas breves visitas nos últimos meses não tenham sido suficientes para ele. Talvez você devesse ir para casa agora, Loial. Pouso Shangtai fica apenas alguns dias daqui. A cadeira de Loial rangeu de forma alarmante quando ele se sentou ereto. Suas orelhas também se ergueram, alarmadas. Minha mãe estará lá, Randy. Ela é uma oradora famosa. Ela nunca perderia um grande cepo. Ela ainda não pode ter voltado de 2 rios, Randy disse a ele. A mãe de Loial também era supostamente uma caminhante famosa, mas havia limites, mesmo para Ogier. Você não conhece minha mãe, Loial murmurou, um tambor ressoando sombriamente. Ela ainda terá Erete a reboque também. Ela terá... Min se inclinou para o Ogier, uma luz perigosa em seus olhos. Do jeito que você fala sobre Erete, eu sei que você quer se casar com ela. Então, por que continua fugindo dela? Randy a estudou da lareira. Casar. A Vianda supunha que ele se casaria com ela e Elaine e Min também, à maneira do Zaiel. Elaine parecia pensar assim também, por mais estranho que isso parecesse. Ele achava que ela pensava. O que Min achava? Ela nunca havia dito. Ele nunca deveria ter deixado que elas o vinculassem. O vínculo a sufocaria de dor quando ele morresse. As orelhas de Loial tremeram com cautela agora. Aquelas orelhas eram uma das razões pelas quais Ogier eram mentirosos ruins. Ele fez gestos apaziguadores como se Min fosse a maior entre eles. Bem, eu quero, Min. Claro que quero. Erete é linda e muito perspicaz. Eu já te disse com que cuidado ela me ouviu explicar sobre... Claro, eu disse. Digo a todos que encontro. Eu quero casar com ela. Mas ainda não. Não é como com vocês humanos, Min. Você faz tudo o que Randy pede. Erete vai esperar que eu me acomode e fique em casa. As pessoas nunca deixam o marido ir a qualquer lugar ou fazer qualquer coisa, se isso significar deixar o pouso por mais de alguns dias. Tenho meu livro para terminar, e como posso fazer isso se não ver tudo o que Randy faz? Tenho certeza de que ele fez todo tipo de coisa desde que deixei cair Rien, e sei que nunca vou acertar tudo.
Erite simplesmente não entenderia. Mim? Mim, você está com raiva de mim? O que faz você pensar que eu estou com raiva? Ela disse friamente. Loyal suspirou pesadamente, tão claramente aliviado que Randy quase o encarou. Luz. O Ogier pensava que ela falou sério ao dizer que não estava com raiva. Randy sabia que estava tateando no escuro quando se tratava de mulheres, mesmo mim. Talvez especialmente mim. Mas Loyal deveria aprender muito mais do que já sabia antes de se casar com sua Erite. Caso contrário, ela o esfolaria como uma cabra doente. Melhor tirá-lo da sala antes que me fizesse o trabalho de Erite por ela. Randy limpou a garganta. Pense nisso durante a noite, Loyal, disse a ele. Talvez você mude de ideia pela manhã. Parte dele esperava que Loyal mudasse. O Ogier estava há muito tempo longe de casa. Outra parte dele, porém, ele poderia usar Loyal se o que a Liva lhe dissera sobre o Xianshan fosse verdade. Às vezes, ele se enojava. De qualquer forma, preciso falar com Bashir agora. E Logain. Sua boca se apertou ao redor do nome. O que Logain estava fazendo no preto de Ashaman? Loyal não resistiu. Na verdade, sua expressão ficou mais perturbada, olheiras reclinadas para trás e sobrancelhas caídas. Randy, há algo que eu preciso te dizer sobre as Aes Sedai que vieram conosco. Relâmpagos brilharam novamente do lado de fora das janelas enquanto ele prosseguia, e o trovão caiu mais forte do que nunca. Com algumas tempestades, uma calmaria significava apenas que o pior estava por vir. Eu disse para você matar todos eles quando tivesse a chance, Liz Sterling riu. Eu te disse. Você tem certeza de que elas estão vinculadas, Samitsu? Kazane perguntou com firmeza. E alto o suficiente para ser ouvido acima do trovão que ressoava no telhado da mansão. Trovão e relâmpago combinavam com seu humor. Ela teria gostado de rosnar. Era preciso uma boa dose de treinamento e experiência para sentar-se calmamente e beber chá de gengibre quente. Fazia muito tempo que não deixava a emoção tomar conta, mas queria morder alguma coisa ou alguém. Samitsu também segurava uma xícara de chá de porcelana, mas ainda não tinha engolido uma gota e ignorou a oferta de Kazuen de uma cadeira. A esbelta irmã deixou de olhar para as chamas da lareira à esquerda, os sinos em seu cabelo escuro tilintando enquanto ela balançava a cabeça. Ela não se preocupou em secar o cabelo direito, e ele pendia úmido e pesado pelas costas. Seus olhos castanhos estavam inquietos. Dificilmente é o tipo de pergunta que eu poderia fazer a uma irmã, não é, Katsuene? E elas certamente não me disseram. Quem diria? A princípio, pensei que talvez tivessem feito como Merise e Corelli. E a pobre da Igian. Um breve estremecimento de simpatia cruzou seu rosto. Ela conhecia completamente a dor que estava atormentando Daijian por sua perda. Mas qualquer irmã, além de seu primeiro guardião, sabia disso muito bem. Mas é claro que Tovene e Gabriele estão ambas com Logain. Acho que Gabriele está dormindo com ele. Se houve vínculo, foram os homens que a fizeram. Uma reviravolta. Kazuen murmurou em seu chá. Alguns diziam que a reviravolta era um jogo limpo, mas ela nunca acreditou em uma luta justa. Ou você lutava ou não lutava, e nunca era um jogo. A justiça era para pessoas em pé de segurança de um lado, conversando, enquanto outras sangravam. Infelizmente, havia pouco que ela pudesse fazer além de tentar encontrar uma maneira de equilibrar os eventos. Equilíbrio não era o mesmo que justiça. Que bagunça isso estava se tornando.
Estou feliz que você tenha me dado pelo menos um pequeno aviso antes que eu tenha que enfrentar Tovene e as outras. Mas eu quero que você volte para Cairhien logo amanhã. Não havia nada que eu pudesse fazer, Katsuene, Samitsu disse amargamente. Metade das pessoas a quem dei uma ordem começaram a verificar com o Shashali para ver se estava certo, e a outra metade me disse na minha cara que ela já havia dito diferente. Lord Bashir a convenceu a soltar os guardiões. Não tenho ideia de como ele descobriu sobre eles em primeiro lugar, e ela convenceu o Sorilê a fazer isso, e não havia a menor coisa que eu pudesse fazer para impedir. Sorilê estava se comportando como se eu tivesse acabado de abdicar. Ela não entende e deixou claro que pensa que sou uma tola. Não faz sentido se eu voltar, a menos que você espere que eu carregue as luvas de Shashali para ela. Eu espero que você a observe, Samitsu. Não mais do que isso. Quero saber o que faz uma dessas irmãs devotas do dragão quando nem eu, nem as sábias estamos olhando por cima dos ombros e segurando um chicote. Você sempre foi muito observadora. Paciência nem sempre era o traço mais forte, mas às vezes era necessário com Samitsu. A amarela era observadora, inteligente e obstinada a maior parte do tempo, para não mencionar a melhor pessoa viva com a cura. Pelo menos até o aparecimento de Dahmer Flynn. Mas podia sofrer os colapsos mais surpreendentes em sua confiança. O bastão nunca funcionou com Samitsu, mas tapinhas nas costas sim, e era ridículo não usar o que funcionava. Enquanto Katsuene lembrava de quão inteligente ela era, quão habilidosa em curar. Isso sempre era necessário com Samitsu. Ela poderia entrar em depressão por não ter curado um homem morto. Como esperta, a irmã Araferina começou a se recompor. E sua alta confiança também. Você pode ter certeza de que Shashali não vai trocar suas meias sem eu saber, disse ela secamente. Na verdade, Katsuene não esperava menos. Mas se você não se importa que eu pergunte, com sua confiança restaurada, o tom de Samitsu fez disso uma mera cortesia. Ela não era uma flor encolhida, exceto quando sua autoconfiança enfraquecia. Por que você está aqui, no fim de tear? O que o jovem autor vai fazer? Ou devo dizer, o que você vai fazer com que ele faça? Ele pretende algo muito perigoso, respondeu Katsuene. Um relâmpago brilhou do lado de fora das janelas, garfos prateados afiados em um céu tão escuro quanto a noite. Ela sabia exatamente o que ele pretendia, só não sabia se deveria parar com isso. Isso tem que acabar. Randy trovejou, ecoado pelos estrondos no céu. Ele havia tirado o casaco antes dessa entrevista e arregaçado as mangas da camisa para descobrir os dragões enroscados em seus antebraços em escarlate e dourado, as cabeças de crina dourada descansando nas costas de suas mãos. Ele queria que o homem à sua frente lembrasse a cada olhar que estava enfrentando o dragão renascido. Mas suas mãos eram punhos para impedi-lo de ceder às insistências de Lusterin e estrangular o sangrento Logen Ablar. Eu não preciso de uma guerra com a Torre Branca, e vocês, malditos Ashman, não vão me dar uma guerra com a Torre Branca. Estou sendo claro? Logen, as mãos descansando facilmente em cima do longo punho de sua espada, não vacilou. Ele era um homem grande, embora menor que Randy, com um olhar firme que não dava nenhum sinal de que havia sido repreendido ou chamado a prestar contas. A espada de prata e o dragão vermelho e dourado brilhavam à luz da lâmpada na gola alta de seu casaco preto, que parecia recém-passado. Você está dizendo libertá-las? Ele perguntou calmamente. As Aes Sedai vão libertar os nossos que tomaram? Não, Randy disse secamente e amargamente. O que está feito não pode ser desfeito. Merides ficou tão chocada quando ele sugeriu que ela soltasse Narishma que se poderia pensar que ele estava pedindo para ela abandonar um cachorrinho na beira da estrada.
e ele suspeitava que Flynn lutaria tanto para se agarrar a Corelli quanto ela a ele. Ele estava bastante certo de que havia mais entre aqueles dois do que o vínculo agora. Bem, se uma Aes Sedai podia unir um homem que canalizava, o que poderia dizer que uma mulher bonita não poderia arrumar em um velho manco? Você percebe a bagunça que criou, não é? Do jeito que está. O único homem que pode canalizar o que Elaida quer vivo sou eu. E isso só até a última batalha terminar. Uma vez que ela saiba disso, ficará 2 vezes mais ansiosa para ver todos vocês mortos de qualquer maneira que ela puder. Não sei como o outro grupo reagirá, mas Egwene sempre foi uma boa negociadora. Talvez eu tenha que falar com os Ashman para que as Aes Sedai se unam até que elas tenham tantos de vocês quanto vocês têm delas. E isso se elas não decidirem que todos vocês têm que morrer assim que puderem arranjar isso também. O que está feito, mas não pode haver mais. Logain enrijeceu um pouco mais a cada palavra, mas seu olhar se fixou no de Rand. Era claro como chifres de carneiro que ele estava ignorando os outros na sala de estar. Min não queria participar dessa reunião e saiu para ler. Rand não conseguia se concentrar nos livros de Heridfell, mas ela os achava fascinantes. Ele havia insistido que Loial ficasse, porém, e o Ogier fingia estudar as chamas da lareira. Exceto quando ele olhava para a porta, orelhas em tufos e contorcendo, como se estivesse se perguntando se ele poderia escapar despercebido sob o manto da tempestade. Davram Bashir parecia ainda mais baixo do que realmente era ao lado do Ogier, um homem grisalho com olhos escuros e inclinados, nariz adunco e bigodes grossos curvados em volta da boca. Ele também usava sua espada, uma lâmina mais curta que a de Logain e serpentina. Bashir passou mais tempo espiando sua taça de vinho do que olhando para qualquer outra coisa, mas sempre que seus olhos tocavam Logain, ele inconscientemente passava o polegar pelo punho da espada. Rand pensava que era inconscientemente. Tendeu a ordem, disse Logain, friamente desconfortável, se explicando na frente de uma plateia. O repentino relâmpago perto da casa lançou seu rosto em sombras lúgubres por um instante. Uma máscara sombria de escuridão. Eu presumi que viesse de você. Seus olhos se moveram levemente na direção de Bashir e sua boca se apertou. Tem faz muitas coisas que as pessoas pensam que estão vindo de você. Ele continuou relutantemente. Mas ele tem seus próprios planos. Flynn, Narishman e Manfor estão na lista dos desertores, como todos os Ashman que você manteve com você. E ele tem um círculo de 20 ou 30 que ele mantém por perto e treina em particular. Todo homem que usa o dragão é alguém desse grupo, exceto eu. E ele teria tirado o dragão de mim se ousasse. Não importa o que você tenha feito, é hora de voltar os olhos para a Torre Negra antes que tu tenha de vida pior do que a Torre Branca. Se ele fizer isso, você descobrirá que a maior parte é leal a ele, não a você. Eles o conhecem. A maioria nunca viu você. Rand empurrou as mangas para baixo e caiu em uma cadeira. O que ele havia feito não importava para Logain. O homem sabia que Saidin estava limpo, mas não podia acreditar que Rand ou qualquer outro homem tivesse realmente feito a limpeza. Ele achava que o Criador havia decidido estender a mão misericordiosa depois de 3.000 anos de sofrimento? O Criador fez o mundo e depois deixou a humanidade fazer dele o que quisesse, um céu ou o poço da perdição por sua escolha. O Criador fez muitos mundos, observou cada flor ou morte e passou a fazer infinitos mundos além deles. Um jardineiro não chorava por cada flor que caía. Por um instante, ele pensou que aqueles deviam ser reflexos de Lews Therin. Ele nunca tinha falado sobre o Criador ou qualquer outra coisa de que se lembrasse, mas podia sentir Lews Therin balançando a cabeça em aprovação, um homem ouvindo outra pessoa. Ainda assim, não era o tipo de coisa que ele teria considerado antes de Lews Therin. Quanto espaço restava entre eles?
Terá que esperar, ele disse cansado. Quanto tempo poderia esperar? Ele ficou surpreso ao não ouvir Leosterning gritando para que ele matasse o homem. Desejou que isso fizesse parecer mais fácil. Você veio apenas para ver se Logain me alcançou em segurança, Bashir? Ou para me dizer que alguém esfaqueou Dobraine? Ou você tem uma tarefa urgente para mim também? Bashir ergueu uma sobrancelha ao ouvir o tom de Randy e sua mandíbula apertou quando ele olhou para Logain. Mas depois de um momento, ele bufou com tanta força que seus bigodes grossos deveriam ter balançado. 2 homens saquearam minha tenda, disse ele, colocando sua taça de vinho em uma mesa azul esculpida contra a parede. Um deles carregando um bilhete que eu poderia jurar que eu mesmo escrevi, se não tivesse juízo. Uma ordem para levar certos itens. Luel me disse que os caras que esfaquearam Dobraine tinham o mesmo tipo de bilhete, aparentemente na mão de Dobraine. Um cego podia ver que eles estavam procurando com um pouco de pensamento. Dobraine e eu somos candidatos mais prováveis para guardar os selos para você. Você tem 3 e diz que os 3 estão quebrados. Talvez a sombra saiba onde está o último. Loyal havia se afastado da lareira enquanto o Saldaiano falava, seus ouvidos rígidos, e alguém explodiu. Isso é sério, Randy. Se alguém quebrar todos os selos da prisão do Tenebroso, ou talvez apenas mais 1 ou 2, o Tenebroso pode se libertar. Nem você pode enfrentar o Tenebroso. Quero dizer, eu sei que as profecias dizem que você vai, mas isso tem que ser apenas uma maneira de falar. Até mesmo Logain parecia preocupado, seus olhos estudando Randy como se o medissem contra o Tenebroso. Randy recostou-se na cadeira, tomando cuidado para não deixar transparecer seu cansaço. Os selos da prisão do Tenebroso de um lado, Ten dividindo os Ashaman do outro. O 7º selo já foi quebrado. A sombra estava começando os movimentos de abertura da última batalha. Você me disse algo uma vez, Bashir. Se o seu inimigo lhe oferecer 2 alvos, ataque em um terceiro. Bashir terminou prontamente e Randy assentiu. Ele já tinha decidido de qualquer maneira. O trovão sacudiu as janelas até que os caixilhos tremeram. A tempestade estava se fortalecendo. Eu não posso lutar contra a sombra e o Xianshan ao mesmo tempo. Estou enviando vocês 3 para conseguir uma trégua com o Xianshan. Bashir e Logain pareciam atordoados em silêncio, até que começaram a discutir um por cima do outro. Loyal parecia prestes a desmaiar. Elsa se mexeu, ouvindo Fiaril relatar o que havia acontecido desde que ela o deixou em Caerhien. Não era a voz áspera do homem que a irritava. Ela odiava relâmpagos e desejava poder afastar as violentas luzes piscando nas janelas, enquanto ela protegia seu quarto contra a espionagem. Ninguém acharia estranho seu desejo de privacidade, já que ela passara 20 anos convencendo a todos de que era casada com um homem de cabelos claros. Apesar de sua voz, Fiaril parecia do tipo com que uma mulher se casaria, alto, magro e bastante bonito. A bordadura de sua boca só fazia seu rosto ficar ainda mais bonito, na verdade. Claro, alguns podem achar estranho que ela nunca tenha tido mais de um guardião ao mesmo tempo, se parassem para pensar nisso. Era difícil encontrar um homem com as qualificações certas, mas talvez ela devesse começar a procurar. Um relâmpago iluminou as janelas novamente. Sim, o suficiente. Ela interrompeu finalmente. Você fez a coisa certa, Fiaril. Seria estranho se você fosse o único a se recusar a encontrar sua Aes Sedai. Uma sensação de alívio brilhou através do vínculo. Ela era rigorosa quanto à obediência das suas ordens, e embora ele soubesse que ela não poderia matá-lo, não mataria, pelo menos, a punição apenas exigia que ela mascarasse o vínculo para que não compartilhasse sua dor. Isso e uma proteção para abafar seus gritos. Ela não gostava de gritar quase tanto quanto detestava relâmpagos.
Ainda bem que você está comigo, ela continuou. Uma pena que o selvagem Zaiel ainda estivesse empreendendo fera, embora ela tivesse que interrogar a Branca sobre exatamente por que ela havia jurado antes que ela pudesse ser confiável. Até a jornada para Cairhien, ela não sabia que compartilhava algo com Fera. Uma pena muito grande que nenhum de seu coração estivesse com ela, mas apenas ela havia sido enviada a Cairhien, e não questionava as ordens que recebia mais do que Feariel questionava as que ela dava. Acho que algumas pessoas vão ter que morrer em breve, assim que ela decidisse quais. Feariel inclinou a cabeça e uma onda de prazer atravessou o laço. Ele gostava de matar. Enquanto isso, você vai matar quem ameaçar o dragão renascido. Qualquer um. Afinal, ficou perfeitamente claro para ela, enquanto ela mesma era prisioneira dos selvagens. O dragão renascido tinha que chegar a Tarmongaidon, ou como o grande senhor poderia derrotá-lo lá? Estamos avançando, pessoal. Estamos avançando. Estamos no finalzinho aí do, do 10º livro. E assim que terminar, partiremos para o 11º. Vamos terminar a roda do tempo finalmente.